Então, nas últimas aulas, a gente estava falando de regra de três, razão e proporção, né? Regra de três direta, inversa, regra de três composta, né? Que foi o método último que a gente viu. E seguindo na ideia da regra de três, hoje a gente vai falar um pouco sobre porcentagem e aumentos e descontos, tá? Lucros, essas coisas assim, tá? Então, para a gente introduzir aí essa parte de porcentagem, vamos fazer um exercício aqui, um exemplo, certo? A tabela seguinte mostra a evolução dos salários em reais dos irmãos Marta e Caio nos anos de 2012 e 2013. Tá? Então, aqui está a tabela. Ó. O salário da Marta era 1.200, depois passou para 1.500, e aqui ele está já me dando o aumento salarial, né? Que é a diferença aí entre esses dois valores. Tá? Então, o aumento salarial da Marta aí é de 300, o do Caio, 285. Ele quer que calcule para cada irmão a razão entre o aumento salarial e o salário em 2012 que obteve. E ele pergunta, né? Quem obteve o maior aumento salarial relativo? Muito bem. Então aqui ele já está me dando a informação, né? Que é uma razão entre o aumento salarial, então essa coluna aqui, né? A última coluna, e o salário em 2012, que é a primeira coluna, de cada um deles, né? Da Marta e do Caio. Então, vamos começar pela Marta aqui. Qual que é a razão entre o aumento salarial e o salário em 2012? Então, vai ser 300, né? Que é o aumento, dividido por 1.200. Essa aqui é a razão entre o salário da Marta, o aumento do salário e o salário de 2012 referente à Marta, né? E ele pede a mesma coisa para o Caio, para a gente calcular exatamente essa mesma razão, que seriam os 285 dividido pelos 950. Como que a gente compara essas duas coisas? Sempre que a gente pensa em comparação de frações, a gente tem que pensar no denominador. Isso aqui é uma coisa bastante importante, porque cai bastante no Enem, né? A Sara não está aí, mas a Sara está fazendo o nosso reforço para o Enem, e a gente vê bastante essas questões de comparação de frações, né? E como que a gente compara frações? Normalmente a gente compara igualando os denominadores, tá? Que é a parte de baixo das frações. Então, para a gente saber quem obteve o maior aumento salarial relativo, a gente precisa comparar essas duas razões aí, né? Poderia simplificando aqui e verificar o resultado final ou dividir uma pela outra. Mas para a gente comparar fica mais fácil, né? Caso lá na hora a gente não saiba, não lembre como é que faz a divisão, ou a divisão é muito grande, como que a gente compara essas duas frações? Vamos igualar o denominador. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa primeira fração aqui e vou dividir por 12, tá? Tanto em cima quanto embaixo aqui. Divido por 12. O que eu vou ter aqui nessa primeira parte aqui da Marta? Então 300 dividido por 12 vai dar 25. E aí que 1.200 dividido por 12, isso aqui vai dar 100. Tá? Vou fazer a mesma coisa aqui com a representação do Caio, né? Deixa eu só ver aqui quanto que vai dar. Isso que vai dar por 285, 28, 95, eu acho que é. Dá para dividir. 95, dá 3, dá 3 sobre 10, né? Dividindo tanto na parte de cima quanto na parte de baixo por 95. E aí dá 3 décimos. Ainda a gente não tem o mesmo denominador, né? Que é essa fração aqui, então a gente multiplica tanto em cima quanto embaixo aí por 10. Tá? Multipliquei aqui e eu botei então agora as frações com o mesmo denominador. Então 30 sobre 100 e 25 sobre 100. E aqui a gente pode ver que
o maior numerador me indica a maior fração. E aí, nesse caso, a maior fração está aqui, né? 30 sobre 100, porque 30 aí é maior do que 25, né? Então, se a gente colocasse aí na ordem, ó, 25 sobre 100 é menor do que 30 sobre 100. Porque daí, quando eu comparo, né, igualo os denominadores, o que me sobra são os numeradores. E aí eu comparo eles em grandezas, aí. Então 30 é maior. Nesse caso, por que eu botei o denominador 100? Quando a gente tem o denominador 100, a gente tem uma representação específica para ele, né? Aqui é uma divisão centesimal, ou seja, isso aqui pode ser representado como 25%, né? 25 por 100. E aqui está a porcentagem, né? Quando a gente pega um número e representa um número e representa essa sua parte em 100, certo? Então 25%. Da mesma forma, a gente tem aqui os 30 por 100 que representam então 30%, tá? Então aqui a gente já tem a representação em fração e a representação que a gente tem normal aí, que a gente vê tanto na TV quanto nos problemas, né, da porcentagem. Então a porcentagem é essa divisão do número em 100 pedaços, né, como se a gente pegasse um inteiro e dividisse ele em 100 partes e quisesse saber uma certa quantidade de partes aí. Então aqui eu peguei o todo, dividi em 100 e peguei 25. Aqui eu peguei o todo, dividi em 100 e coletei 30 pedaços, tá? Então essas são as duas representações da porcentagem. Claro que nos problemas vai ser apresentado dessa forma, né? 25%, 35%, 50%, e assim por diante. Mas a gente nunca usa esse elemento ou essa representação para fazer os cálculos, né? Ou a gente usa a sua representação em fração, né? 25%, 25 por 100, 35 por 100 ou 50%. Então, a representação em fração ou a sua representação decimal, né? Que é a divisão aqui, que seria o 0,25. Né? A vírgula está aqui, ando duas casas para frente, conforme a quantidade de zeros que eu tenho no denominador. Né? 25%, 0,35, que equivalem a 35%, e aqui 0,5, que equivalem também a 50%. Tá? E aí, nesse mesmo problema, então a gente já sabe, né, que as representações para a gente poder utilizar aí para cálculo são essas duas, tá? A gente nunca utiliza com o número, com o percentil, né, que é essa representação aqui da porcentagem. Neste mesmo problema aqui, a gente já poderia ter economizado tempo fazendo a divisão inicial aqui dos 300 pelos 1.200. Então, vou fazer aqui para baixo, ó. 300, que era a parte da Marta, né, que era o aumento, sobre o salário dela no ano de 2012. Como que eu faria? Eu faço a divisão, corto aqui, vou dividindo, né, 3 sobre 12, simplifico isso aqui por 3, isso aqui vai me dar 1/4. 1/4, 1 dividido por 4 é exatamente 0,25. E esse número aqui é a representação dos 25%. Então eu tenho uma quantidade, quero saber quanto que aquela quantidade representa em relação ao todo, em porcentagem, eu pego e divido uma pela outra. Tá? E da mesma forma, a gente poderia fazer com os 30%, né? Que eram os 285 dividido por 950. Certo? Então, essa é a ideia aí de porcentagem, divisão por 100. Ok? Vamos mais uns exemplos aí. Aqueles que chegaram depois vão colocando o nome no chat aí para não esquecerem depois que eu parar de gravar aí. De um exame para habilitação de motoristas, participaram 300 e
80 candidatos. Sabe-se que a taxa de reprovação foi de 15%. Qual foi o número de reprovados? Aqui a gente tem o cálculo de porcentagem de alguma coisa. Eu tenho 380, e eu sei que desses 380, 15% foram reprovados. E aqui a gente tem várias maneiras de fazer. A gente pode fazer por regra de 3 ou simplesmente fazendo o produto, né? 380 seriam 100%. Eu quero saber X, que seriam os 15%. Certo? Regra de 38, não 380. Isso, 380, desculpa. 380, 100, X vai ser 15. Então, regra de 3 normal, né? Simplesmente multiplico aqui cruzado. Eu vou ter 100x igual a 380 vezes 15. A x vai ser igual a 380 vezes 15, tudo isso dividido por 100. Tá? E fazendo na calculadora aí, 15 vezes 380 dá 5.700 dividido por 100, corto os zeros aqui, isso aqui vai dar 57. Então, dos 380, 57 foram reprovados. Então, essa é uma maneira de fazer, né? Qual a outra maneira? Eu pego os 380 e multiplico por 15 por 100. Se vocês olharem aqui, é a mesma representação que a gente fez no finalzinho aqui da regra de 3, ó. Isso aqui é exatamente isso, né? Então eu posso economizar tempo aí, não preciso montar a regra de 3, já faço direto pela fórmula, 380 vezes 15%, certo? Ou de outra maneira, né, se a gente também não consegue fazer essa multiplicação rápida, eu posso pegar e calcular 10% de 380. Quanto que seria 10% de 380? 38, certo? E eu tenho que calcular ainda mais 5% desses 380. 5% é a metade, né? Então é como se eu dividisse isso aqui por 2. Se eu dividir o 10 por 2, deu 5, divido 38 por 2 também, né? Que vai dar 19. Logo, os 15% de 380 vão ser, né, os 10% mais os 5% que vão nos dar aí os 57 pessoas. Certo? Então, aí 3 maneiras da gente pensar o mesmo problema. Facilita, né, os cálculos, a gente dividir as porcentagens. Tá? Se você tiver de dúvida aí, vão me perguntando. Seguimos aí no exemplo 2. Isso aqui segue a mesma ideia do anterior. Tenho 240 alunos no primeiro ano do ensino médio de um colégio, 90 são meninas. Ele quer saber qual a porcentagem de meninas no primeiro ano desse colégio. Então, se eu quero saber a porcentagem, eu pego a quantidade sobre o total. E aí eu posso representar ele de forma centesimal, com um denominador igual a 100, ou eu simplesmente faço a divisão. Corto aqui. 90 dividido por 240, isso dá 9 sobre 24. Posso simplificar por 3. Em cima e embaixo, isso aqui vai ficar 3 sobre 8. 3 oitavos. E aí, fazendo essa divisão, 3 dividido por 8, 0,375. Para mim transformar em porcentagem, eu pego e multiplico isso aqui por 100. Tá? E aí eu tenho a minha representação em porcentagem, que vai dar 37,5%.
tá? Então, quando eu multiplico, na verdade, eu estou multiplicando e dividindo, por isso que eu transformo aí esse elemento em uma porcentagem. Beleza? Seguimos aí, vamos falar então de aumentos e desconto, lucros, custos e despesas. Certa loja vende uma máquina de lavar roupas por R$ 750. Se a loja fizer um aumento de 6% em seus preços, quanto a máquina passará a custar? Como é que eu faço para calcular um aumento? A gente está vendo aí todos os dias aumento da gasolina, né? Eles disseram aí que o aumento total deu de 70 e uns quebrados aí por cento, né? Desde o última análise, 2019, que custava 4,90 e uns quebrados. Então, como é que a gente faz aí para calcular 6% de aumento dos 750? Eu tenho que... Pode falar, gente. Regra de 3 dá Pode. 6x igual a 750. Aí eu teria que descobrir o valor de 100. Teria que descobrir o valor de 100. Eu acho. Ou é o contrário? Acho que é o contrário. Os Deu a 700... entender mais ou menos. Deu para entender, sim. Uhum. Os 750 é o 100, né? Quanto que seria os 6%? Eu consigo calcular os 6% de 750. E depois eu somo ali naquele valor, né? Regrinha de 3 também. Pode ser por esse caminho. Então, como é que eu calculo isso aqui? Vai ficar x igual, a gente já fez todo o processo, né? Multiplicação cruzada, 750 vezes 6 dividido por 100. Corta aqui os zeros. 75 vezes 6, 450 dividido por 10. Corto os zeros aqui, então dá R$ 45. Qual a conta que a gente vai fazer? Pode falar, Felipe. Professor, eu faria diferente. Eu pegaria o 750 e eu descobriria quanto é 5% primeiro. No caso, é 37,5. E aí depois descobriria quanto é 1%, que é 7,5. Depois daí é só somar. E depois daí tu vai ver que dá 45. Isso, pode ser também. É o mesmo caminho do anterior, né? 5% é mais fácil, calcula ali. Outro poderia calcular também 10%, né? Divido por 2, tenho ali quanto que vale 5, depois calcula 1%, que é 7,5. Isso aí também dá. Os caminhos são vários, né? Mas a gente conseguiria descobrir ali sempre o mesmo valor. Isso que importa. E aí, o que a gente tem que fazer agora, né? Eu pego 750 e somo com esse aumento aí para mim obter o valor final, né? Mais 45, então o valor final seria 795. Esse seria o preço final da máquina com 6% de aumento. Como é que a gente pode representar isso aí de uma outra forma, né? Para mim ter um único número para multiplicar, eu não precisar fazer todo um cálculo, né? Mais complexo. Nessa conta aqui, ó, está escondido duas coisas, né? Eu tenho 750, que é o valor inicial do produto, mais uma porcentagem de aumento, que é, nesse nosso caso, 6% sobre os 750. Então, 6%. Aqui vou botar em porcentagem, tá? Deixa eu apagar aqui. Vou botar fração. 6%. Isso aqui a gente pode representar dessa forma, 750 vezes 1 mais 6%. E aí, quando a gente fala em aumento, a gente pode ter uma taxa de aumento, né? Um valor percentual de aumento. E normalmente, quando a gente fala em matemática financeira, essas taxas são representadas por I. Tá? Nesse caso do problema, o I seria 6%. Então, eu posso representar este aumento como 700 vezes 1 mais I.
E aí sempre eu posso pensar o aumento dessa forma. Eu estou pegando o capital que eu tenho e somando mais alguma coisa. É que mesma coisa que a gente falar de rentabilidade da poupança, ou rentabilidade de uma ação, ou rentabilidade de um investimento que a gente faz. Eu pego o valor que eu tenho e somo mais um pedacinho em relação ao valor que eu estou trabalhando inicialmente. Então, é isso que eu estou fazendo aqui. Estou pegando os 750 e somando mais um pouquinho ali, né? Que são os nossos 6%. Então, o aumento eu sempre posso representar como essa fórmula aqui, né? O todo, que é representado pelo 1, mais um pedaço desse todo, que é representado aí pelo I, né? Então, como ficaria o nosso cálculo se eu fizesse utilizando esta equação aqui, essa formuleta ali, ó? Ficaria 1 mais 6%, o que é igual a 750 vezes 1 mais 0,06, o que vai me dar 750 vezes 1,06. E aí, se a gente for fazer essa conta direto na calculadora, a gente vai ter os nossos 795 reais, o valor já final de todo do processo, certo? Se a gente tivesse desconto, o desconto teria simplesmente um valor negativo aqui, né? Nessa partezinha aqui onde a gente tem mais, né? Então, estou descontando, estou diminuindo, estou aumentando, eu estou somando coisas ao capital, tá? Mas aqui, isso aqui são maneiras de fazer, tá? Nenhuma delas é fixa, nenhuma delas é aquela que vocês têm que realmente utilizar, vocês utilizam aquelas que vocês acharem mais confortável, tá? E a maneira mais prática para vocês raciocinarem sobre o problema. Aqui são apenas alguns macetes, tá? Para a gente já se familiarizando com esta questão aí das taxas e porcentagens. E para a gente finalizar aqui, já vai passar aí mais uma meia horinha, a população atual de uma cidade é de 50 mil habitantes. Sabendo que essa população cresce 2% ao ano, qual será a população dessa cidade daqui 3 anos? Então, eu tenho hoje, né? Vou colocar aqui, hoje. Como é que a gente representa matematicamente o hoje? O tempo zero, certo? Uma série temporal que a gente vai estar analisando. Hoje, no tempo zero, a gente tem 50 mil habitantes na nossa cidade. Passou um ano. Um ano depois, no nosso tempo 1, eu vou ter um aumento populacional de 2%. Essa é a informação que ele está me dando. Então, eu vou calcular aí quanto que é 2% de 50 mil. Ou eu posso já calcular direto aí, ó, utilizando a fórmula anterior, 50 mil mais 2% de 50 mil. Nesse caso aqui é mais simples, né? Posso cortar aqui, com esses zeros aqui, eu vou ter 50 mil mais 1.000, certo? 2 vezes 500, o que vai dar aí 51 mil pessoas, né? 51 mil habitantes no ano 1. No ano 2, vou botar aqui mais para baixo. No ano 2, a gente vai representar aí como um T2. Eu vou ter a quantidade de pessoas do ano anterior mais 2%. Então, 51 mil mais 2% do 51 mil. Ou vocês acham que eu deveria ter calculado em relação ao primeiro valor que ele me deu?
Fica aí a pergunta. E seguindo aqui, ó, 51 mil vezes mais, né? 2% de 51 mil, eu corto aqui, tá? Cortei. Vou ficar com o meu 51, né? Não 50. 51 mil mais 2 vezes 510, que vai dar 1.020. Então aqui vai dar 52.020. Então aqui no segundo ano eu vou ter este valor. E no terceiro, para finalizar, né, a nossa contabilidade aí, no terceiro ano, T3, eu vou ter 52 mil, que era a quantidade, né, de pessoas do ano anterior, e a partir daí a gente amplia, né? Então não é sobre o primeiro valor, certo? Que nem a pergunta que eu fiz ali, é sempre pelo ano anterior. É que nem o valor que a gente aplica, aplicação financeira, né? Os juros são atualizados cada vez que o capital é atualizado, né? Então, fazer um negócio aqui, vocês me digam que se está certo ou errado, né? Corto esse com esse, corto esse com esse, e aí eu já posso multiplicar. $52.020 mais 1.044, talvez. Tá certo? Se tiver alguém aí? Tá, você tá certo. Não tá certo, né, gente? Sabia, você tava brincando. Ah, tá, entendi. Eu posso cortar só o primeiro zero, né? Só esse carinha aqui. Não posso cortar o zero intermediário ali, né? Agora eu posso fazer a multiplicação. Então, 52.020 mais 5.202, então vai dar 10.404 dividido por 10. Vai dar 52.020 mais 1.040 com 40, né? Anda uma casa com a vírgula. E aí o final vai dar 53.060 pessoas, né? Arredondando aí. Não pode ter 40% de uma pessoa, né? Certo? Então aqui a gente tem uma série temporal, né? Claro que a gente vai ver isso melhor, né? Mais adiante, quando falarmos de juros compostos, certo? Porque a ideia por trás do juro composto, né? Temos um valor inicial e os juros vão atualizando a cada mês. Aqui é a mesma coisa, temos uma quantidade inicial de pessoas e eles vão aumentando segundo uma taxa de crescimento. Tá? Certo, gente?